Forte abraço a todos, você está no seu canal Nave Brasil, um canal de consciência patriótica. Vou fazer uma leitura aqui de 2 capítulos do livro sagrado, né? A Bíblia. E a nossa Constituição nos dá liberdade de consciência, credo, expressão. E é interessante que os livros sagrados já nos falam para respeitar as autoridades constituídas. E no meu país, o Brasil, nós temos desde o dia 29 de dezembro de 2017, rigorosamente dentro da Constituição brasileira, de 5 de outubro de 1988, o presidente constituinte, o doutor Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, do qual, em sua investidura, ele é os 217 milhões de brasileiros, então, evidentemente, né, tem todo o nosso respeito. E, feito essas considerações, eu gostaria de fazer uma leitura, né, desses 2 capítulos, fica no livro de Atos dos Apóstolos. Então, feitas essas considerações, vamos ao texto. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebida em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que é de respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde havia Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta já era quase de 120 pessoas, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse da boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, se adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitou-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Alcédama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nele habite. Tome outro o seu bispado. É necessário, pois, dos varões
viveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, e tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conheces os corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte desse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos os homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Capadócia, Judéia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfília, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus quanto prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer dizer isto? E outros zombavam, diziam: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé aos 11, levantou sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. E o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras. A Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, dentre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: Sempre via diante de mim o Senhor, porque esta está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura.
Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que, do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do qual todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: o Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a qual vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo isso, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis os dons do Espírito Santo. Que a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que haviam de se salvar.